Barudos! Meu nome é Lana Di e hoje vamos falar sobre como Emma Watson tentou usurpar para si o mérito da Bella ser feminista. Em 2017, a Emma Watson deu várias entrevistas dizendo fazer da sua versão da Bella uma versão feminista e empoderada, como se isso fosse mérito dela. E os jornalistas à sua volta validavam isso como uma verdade absoluta, em vez de mostrarem a ela que a versão de 1997 já era uma versão bem progressista. A Bella de 1997 já era considerada estranha no seu vilarejo por estar fora do padrão da época. Ela gostava de ler, ela ambicionava mais do que a vida tradicional do interior. Ela se recusou a casar com o cara mais popular da cidade, pois ela não se casaria para satisfazer um padrão social, mas sim por uma escolha sua. E o principal, ela não era o tipo de princesa que aguardava ser salva. Primeiro ela coloca a vida em risco para poupar seu pai e depois ela salva a fera e todos os personagens do castelo por não ser fútil e conseguir enxergar além da aparência. Enfim, ela luta para ir contra os estereótipos da época. Ela é determinada e destemida do começo ao fim do filme, mas ainda tem um olhar romântico e gentil sobre a vida. Talvez o ato mais corajoso da Bella seja exatamente esse olhar gentil que ela tem sobre as coisas. Ela não encara o mundo ou os homens como um ser que ela precisa competir e se provar. Até porque quem sabe o que é, não vive tentando se provar para os outros, apenas é. Vamos ver uma matéria da Emma Watson tentando dar a si mesma o crédito do empoderamento de Bella. Mas antes, se inscreve no canal para ver mais vídeos de curiosidades como esse, deixe seu like e sua opinião sobre esse vídeo e compartilhe para chegar em mais pessoas. Em uma de suas entrevistas, Emma fala: na versão animada, o pai dela é o inventor, e nós adaptamos isso para a Bella. Eu estava bem, nunca houve muita informação ou detalhes no começo da história do porquê a Bella não se encaixava naquela sociedade, além do fato dela adorar ler. E também o que ela fazia com seu tempo livre. Então nós criamos um plano de fundo para a personagem em que ela inventa uma espécie de máquina de lavar roupas. Assim, ao invés de ficar lavando, ela poderia sentar e ocupar seu tempo lendo. Então, sim, nós transformamos a Bella em uma inventora, comentou Emma. Eu, particularmente, consigo odiar tudo nessa declaração. Primeiro que essa história de que não havia detalhes sobre o que ela fazia no seu tempo livre, poxa, era maravilhoso. O espectador podia preencher esse espaço com a sua própria imaginação, perspectiva e criatividade. Eu mesma sempre imaginei uma Bella que ensinava meninas a ler e sonhar com um mundo maior do que estava previsto a elas. Sobre a Emma falar que não há informações sobre o porquê dela não se encaixar, eu acho muito triste que ela não consiga enxergar o que está explícito no primeiro musical, que fala justamente sobre a vida da Bella no interior. Ela não quer se acomodar, ela não tem vontade de casar somente para corresponder a uma expectativa, ainda mais com um brucutu como Gaston. E o fato dela transformar a Bella em uma inventora para validar uma autonomia é tão castrador com algumas mulheres que não querem ter uma profissão formal. Acho que nessa dela querer validar o feminismo, acabou invalidando um grupo de mulheres que escolhem como profissão serem donas dos seus lares, serem mães dos seus filhos. Ser feminista não tem a ver com uma profissão. Conheço muitas donas de casa que foram muito mais feministas do que muitas mulheres que se dizem feministas por posarem nua, mas foram feministas sendo donas de casa, fazendo seu papel de empoderamento dentro do seu lar.
ajudando seu marido numa tomada de decisão, educando seus filhos para respeitarem as decisões das mulheres, criando suas filhas para não traírem seus sonhos, sejam quais forem esses sonhos, estudar, trabalhar, educar os próprios filhos, enfim. Temos que lembrar ainda que existem muitas feministas hoje que só se tornaram feministas porque tiveram a bênção de ter uma mãe em casa ajudando nas tarefas da escola, encorajando para se aventurarem em oportunidades que elas muitas vezes não tiveram ou não quiseram porque preferiram continuar sendo mães. Temos que lembrar ainda que muito dessas mães que são invalidadas dentro do movimento feminista são as mães das feministas, e essas só se tornaram feministas porque tiveram uma mãe para desafiar seu pensamento crítico. E elas depois são invalidadas pelas próprias filhas, que não reconhecem nelas um mérito, o mérito de serem quem são hoje graças à sua mãe, de reconhecerem que a sua mãe sim exerceu o feminismo dentro de casa. Sabe que essa pausa rapidinha aqui é para te contar que o Mercado Livre está com uma promoção incrível para esse jogo de lençol para casal. O jogo vem com um lençol e 2 fronhas. Além disso, os lençóis são com elástico, então à noite você não corre o risco do lençol soltar, enrolar e ficar te incomodando. Além disso, o conjunto possui várias opções de cores. Clica no link da descrição e veja essa super oferta. Continuando, eu fui buscar no Google a definição de feminismo e olha o que eu encontrei. Feminismo é um movimento social por direitos civis, protagonizado por mulheres, que desde sua origem reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. Infelizmente, eu acho que muito disso daqui não tem sido praticado, mas vamos por partes. Primeiro fala que a mulher reivindica a igualdade nos espaços. Reivindicar não significa exercer. Por exemplo, uma mulher pode querer que as mulheres tenham a opção de estudar, votar, trabalhar, mas não necessariamente elas queiram ocupar esses espaços. E as mulheres que optam ficar em casa cuidando da família, elas não são menos feministas por não estar estudando ou não estar trabalhando. Até porque ela pode, nesse momento, estar exercendo a função de mãe, de esposa, e daqui uns anos mudar e querer estudar, trabalhar, e depois querer mudar de novo, querer ficar em casa, cuidando dos netos, enfim. Ela não é feminista ou não por causa do cargo que ela tem naquele momento. Não podemos esquecer ainda que dentro desse ambiente restrito, a mulher que é dona de casa, mas que compreende o que é feminismo, ela tem uma função importante. Ela está educando seus filhos para entenderem que feminismo não tem a ver com cargo. Ela pode ser feminista sendo construtora, sendo juíza, sendo futebolista e sendo dona de casa. Porque quando você educa seu filho e sua filha para entender que o feminismo é uma atitude e não um cargo, é sobre uma postura de permitir que as mulheres tenham acesso aos mesmos espaços, mas que também não queiram ter acessos a isso. Então, quando ela faz as pessoas compreenderem isso, ela está fazendo um movimento muito importante para o feminismo. Além disso, existem mulheres que trabalham fora, que têm uma carreira e ainda assim não são feministas. Eu vou contar uma história. Eu tive uma chefe que ela falava que não conseguia se dar bem comigo porque eu era mulher.
E em um feedback, ela me elogiou porque os meus indicadores estavam sempre entre os melhores e que eu tinha desenvolvido uma relação de união com a minha equipe. Eu vou contar um pouco mais para vocês entenderem o contexto. Nessa empresa, nós tínhamos 18 metas para bater todo mês. E essas metas ficavam no ranking que ia de primeiro lugar até o oitavo. As minhas metas, eu sempre conseguia entregar as 18 de primeiro a terceiro lugar. Então, cada indicador, ele sempre estava ou em primeiro lugar, ou em segundo lugar, ou em terceiro lugar. Raramente eu entregava as minhas metas em quarto, quinto lugar. Por exemplo, quando eu estava retornando de férias, ou quando eu pegava uma equipe nova e precisava daquele período de adaptação. Fora isso, meus indicadores sempre estavam em primeiro, segundo e terceiro lugar. Em contrapartida, esse meu colega de trabalho, um homem, ele sempre entregava os indicadores dele sempre nos últimos no ranking, em sétimo e oitavo lugar, todos os 18 indicadores. Além disso, eu, na época, já era formada e estava fazendo uma pós-graduação, enquanto esse meu colega de trabalho, ele havia abandonado a faculdade no primeiro ano. Fora no comportamento dentro da empresa, ele frequentemente se atrasava, algumas vezes ele faltava, e muitas dessas vezes era porque ele ficava bebendo. Ele tinha o hábito de sair para beber sempre após o expediente, mas não era para sair e beber uma cerveja. Ele bebia a ponto de esquecer onde deixou o carro, e ele contava isso como se fosse engraçado. Muitas vezes ele reclamava no trabalho que ele estava de ressaca, enfim. Quando houve uma oportunidade dentro da empresa e a minha chefe teve que fazer uma decisão, por quem ela optou? Por esse rapaz. Eu trabalhei com essa minha chefe por volta de 3 anos mais ou menos, um pouco menos. Eu nunca vi ela promover ou dar destaque a uma mulher. E quando eu já nem fazia mais parte da empresa, uma vez eu estava conversando com uma outra colega que já era de uma outra gerência, eu comentei com ela, falei, nossa, era muito difícil trabalhar com a minha chefe, eu não me sentia reconhecida. E ela me contou a história dela, essa minha colega. Ela disse que trabalhou com a minha chefe por 8 anos e não conseguiu ser promovida. 8 anos. Ela contou ainda que ela só conseguiu ser promovida quando houve uma reestruturação da empresa e ela foi para um outro gerente. Esse gerente, um homem, a promoveu em 3 meses, porque ele disse que já observava o trabalho e a dedicação dela quando ela sequer era da equipe dele. E ela foi promovida estando grávida de 6 meses. 6 meses. O gerente dela sabia que ela estava grávida, sabia que ela ia se ausentar por quase 6 meses, porque ela pegou 4 meses de licença maternidade, pegou 30 dias de férias e ainda pegou perto de 15 dias de banco de horas que ela tinha acumulado. Então, ela ficou quase 5 meses e meio em casa. E ainda assim, ela foi promovida grávida de 6 meses. Agora me diz, se formos falar de lugar de fala, qual desses 2 gerentes tem lugar de fala? O homem ou a mulher quando se trata de feminismo? Obviamente é o homem. Então eu acho totalmente absurdo quando querem colocar que uma mãe ou uma dona de casa não tem lugar de fala no feminismo, sendo que muitas feministas hoje só são o que são graças à sua mãe, dona de casa, que apoiou seus sonhos. Voltando ainda à definição do que é feminismo, o texto ainda diz: sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas há igualdade entre os sexos. Isso é outra coisa que está começando a mudar aqui no Brasil. Por exemplo, existem situações que a mulher é favorecida única e exclusivamente por ser mulher, por causa do seu sexo. Eu vou usar aqui um exemplo de uma lei para que vocês consigam entender melhor. No Brasil, o Código Penal prevê imunidades absolutórias
para crimes contra o patrimônio cometido entre cônjuges, ascendentes e descendentes. Isso significa que, em geral, não há punição para atos como furto praticado entre essas pessoas. Essa previsão está no artigo 181 do Código Penal, que estabelece a isenção de pena para quem comete crime em prejuízo de cônjuge, na constância da sociedade conjugal ou de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. Contudo, a Lei Maria da Penha, Lei número 11.340 de 2006, introduziu uma exceção a essa regra. Quando o crime patrimonial é cometido pelo homem contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, a imunidade não se aplica. E o agressor pode ser responsabilizado penalmente. Isso ocorre porque a Lei Maria da Penha visa proteger a mulher em situações de violência doméstica, incluindo a violência patrimonial. Portanto, se um homem subtrai dinheiro da carteira de sua esposa ou companheira, ele pode ser denunciado por furto, especialmente se a conduta se enquadrar como violência patrimonial prevista na Lei Maria da Penha. Por outro lado, se uma mulher subtrai dinheiro da carteira do marido, a imunidade prevista no artigo 181 do Código Penal pode ser aplicada, isentando-a da pena. Essa diferença de tratamento legal visa proteger mulheres em situações de vulnerabilidade no contexto doméstico. Agora, se uma mulher tem o direito de reclamar de violência patrimonial, o homem não deveria ter o mesmo direito? Eu já ouvi que isso é reparação histórica, mas a reparação histórica tem que ter direitos iguais e não direitos superiores aos dos homens. Senão, isso abre margem para daqui a uns anos os homens pedirem reparação histórica por direitos que lhe foram negados, mas foram dados às mulheres, e vai virar um ciclo sem fim de reparação histórica, o que para mim não faz o menor sentido. Bom, eu sei que me estendi falando um pouco da minha história e enfatizando alguns pontos, mas agora eu vou voltar a falar da Emma Watson. Mas antes, peço que ajude o canal dando like e deixando a sua opinião nos comentários. Na mesma reportagem ainda diz: para Emma, era muito importante que os vestidos fossem leves e com muita movimentação. Em sua reinterpretação, a Bella é uma princesa ativa e independente. Ela, personagem, não usaria um espartilho que a impedisse de respirar e movimentar-se apropriadamente. Eu acho engraçado pessoas que se dizem contra estereótipos que acabam criando estereótipos. Então, se uma grande executiva do mundo da moda, que dá oportunidade para várias mulheres, ela é menos feminista por usar espartilho? Claro que não! Além disso, eu acho engraçado criticar o espartilho, mas continuar usando salto alto, que faz tão mal para o corpo feminino, assim como o espartilho. E fora que não é mérito da Emma que a Bella não use espartilho. Na versão animada da Disney, a Bella também não usava. Para mim, parece que ela levantou pautas para justificar seu papel, com medo de ser criticada por sua escolha de interpretar uma princesa. Pois se tem uma coisa que o feminismo de hoje em dia faz, é rejeitar as escolhas das mulheres. Elas não respeitam. Pelo contrário, impõe aquilo que acha certo, e se alguém vai contra é porque é antifeminista, é retrógrada, entre outros adjetivos que visam diminuir e manipular a mulher. Bom, essa é a minha análise de hoje. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos em breve. Beijinhos!